com funções trigonométricas. O enunciado diz o seguinte: seja f uma função cuja derivada, f' de domínio R, é dada por esta expressão. Portanto, nós já temos aqui o nosso f' de x, que é igual a x menos seno de 2x. Ora bem, isto é a expressão da nossa derivada da nossa função f. E eles na primeira linha, portanto no 32.1, já dizer assim, eles pedem-nos para que a gente calcule o limite de x a tender para π sobre 2 de f de x menos f de π sobre 2 sobre x, 2x, isto é, menos π. Ora bem, isto faz-nos lembrar a definição de derivada, a definição de derivada no ponto. Portanto, no ponto, neste caso, no π sobre 2. Agora, temos aqui algumas diferenças, porque para isto ser a definição de derivada no ponto, portanto, neste caso, nós precisaríamos de uma expressão deste género, que era o limite de x tender para π sobre 2 de f de x menos f de π sobre 2 sobre x menos π sobre 2. Ora bem, isto é igual a ter a derivada no ponto π sobre 2, mas por definição. Pronto. Então, neste caso aqui, se nós verificarmos a diferença para esta expressão que eu coloquei aqui primeiro, é que cá em baixo não tem x menos π sobre 2, tem 2x menos π. Ora bem, então, se eu colocar o 2 em evidência, portanto, se eu colocasse aqui, por exemplo, 1 sobre 2, porque o 2 está apenas no denominador, então ficaria 1 sobre 2 do limite de x a tender para π sobre 2, então o f de x menos f de π sobre 2 sobre x menos π sobre 2. Ora bem, a partir daqui, portanto, eu posso afirmar que ficaríamos aqui com 1 sobre 2 e esta parte toda que aqui está é o mesmo que tivéssemos aqui a multiplicar por f' de π sobre 2. Portanto, a derivada no ponto π sobre 2. Como nós já temos aqui a nossa expressão f', então fazemos aqui um cálculo auxiliar e calculamos quanto é que é a derivada no ponto da abscissa π sobre 2. Portanto, f' de π sobre 2 vai ser igual a π sobre 2 menos seno de 2 a multiplicar por π sobre 2. Portanto, isto iria-nos dar, portanto, π sobre 2. Aqui o 2 vai cortar com isto, portanto, e seno de π dá 0. Portanto, automaticamente ficaríamos aqui com π sobre 2 apenas. Ficando aqui com π sobre 2, então teríamos aqui 1 meio a multiplicar por π sobre 2. E se fizermos a multiplicação, então vai dar π sobre 4. E π sobre 4 é a derivada no ponto, é a derivada da expressão no ponto π sobre 2. É o valor da derivada. Agora, portanto, aqui no 32.2, estudo o gráfico da função f quanto ao sentido de concavidades e existência de pontos de inflexão. Em menos π sobre 2 a π sobre 4 em intervalo aberto, ambos, recorrendo a métodos analíticos sem utilizar a calculadora. E depois, na sua resposta, deve indicar os intervalos onde o gráfico da função f tem concavidade voltada para cima, nos intervalos onde o gráfico da função tem concavidade voltada para baixo, e caso existam as abscissas do ponto de inflexão do gráfico da função f. Ok, é um exercício típico de segunda derivada. Portanto, vamos começar aqui por realizar. Portanto, visto que nós já temos aqui, portanto, vamos fazer a segunda derivada da nossa expressão, que era o tal x menos seno de 2x, e vamos aplicar aqui a segunda derivada. Ora bem, portanto, vamos derivar a primeira parte, derivada de x, menos a derivada de seno de 2x. Isto vamos ficar, derivada de x daria 1, menos, portanto, derivada de seno de 2x, portanto, seria o 2x a derivar, a multiplicar pelo cosseno. Automaticamente o seno passa a cosseno. Cosseno de 2x. Pronto. E aqui ficaríamos com 1 menos, portanto, derivada de 2x ficaria 2, com cosseno de 2x. Ora bem, a partir do momento aqui que eu tenho a expressão da segunda derivada, então como eu preciso de realizar um quadro para descobrir a concavidade e os pontos de inflexão, então primeiro vou ter que calcular os meus zeros da minha segunda derivada. Então, colocava aqui
f de x igual a 0. E esta parte, agora, portanto, 1 menos cosseno de 2x igual a 0, é o mesmo que se tivéssemos aqui cosseno de 2x igual, portanto, sim, falta aqui o 2, peço desculpa, portanto, a 1 sobre 2. E 1 sobre 2, quando é que o cosseno vale 1 sobre 2? É quando é que o cosseno de 2x igual a cosseno de π sobre π sobre 3. Exatamente, cosseno de π sobre 3. Pronto. A partir deste momento aqui, já estou em condições de realizar a minha equação trigonométrica. Portanto, o 2x ficaria aqui fora, depois seria π sobre 3 mais 2kπ, ou 2x igual a menos π sobre 3 mais 2kπ, de k pertencente aos números inteiros. Ok. A partir daqui, ora bem, de novo, agora vamos simplificar aqui a expressão, portanto, sinal de equivalente, x igual a π sobre 6 mais kπ, ou x igual a menos π sobre 6 mais kπ, de k pertencente aos números inteiros, assim. Pronto, os números inteiros relativos, se quiserem. Agora, a partir daqui, ora bem, eu preciso descobrir, portanto, os valores dos capas para saber os meus zeros. E como é que eu posso fazer isto? Então, vou fazer sempre como tenho sempre feito. Faço aqui um cálculo auxiliar, que assim não preciso estar a atribuir valores e a ver se pertence realmente ao intervalo, porque desta forma ele dá-me logo apenas os valores inteiros que o capa pode tomar em cada uma das expressões. E assim ajuda-me bastante a ser mais rápido naquilo que estou aqui a fazer e mais assertivo, porque facilmente vocês por vezes perdem valores nos intervalos, portanto menor do que π sobre 4 e maior do que menos π sobre 2. Pronto, fazendo estas contas todas, portanto aqui ficaria maior e menor, sinal de equivalente aqui, e obtemos aqui facilmente, portanto, menos 2 terços e aqui 1 sobre 12. Portanto, o único número inteiro que existe entre o menos 2 terços e 1 sobre 12 seria o k igual a 0. Realizando o mesmo para a outra expressão, para o menos π sobre 6 mais kπ, em que vamos enquadrar entre π sobre 4, portanto menor do que π sobre 4 e maior do que menos π sobre 2, então facilmente concluímos que o nosso k vai ser maior e menor do que, portanto, neste caso, menos 1 terço e 5 sobre 12. Portanto, ficaríamos aqui com k igual a 0 também, que seria o único número inteiro que existe entre menos 1 terço e 5 sobre 12. Ora bem, a partir deste momento em que eu descobri que o k só pode valer 0, então facilmente os meus zeros vão ser o π sobre 6 ou o x igual a menos π sobre 6. Nestas condições, a qual eu já conheço os meus zeros, então já estou em condições de realizar o meu quadro para tirar as conclusões em relação à concavidade e aos meus pontos de inflexão. Portanto, vou colocar aqui, ok, agora esta parte vamos tentar fazer aqui o máximo direito possível, que é para isto ficar uma coisa decente. Portanto, aqui ficaria o f de x, aqui ficaria f2' de x, que é a segunda derivada, e aqui em ordem a x. Portanto, ele está compreendido entre menos π sobre 2, que é o valor mais pequeno, e como está aberto, podemos pôr logo aqui não definido. Pronto, somos obrigados até a pôr, mas podemos pôr depois de pôr os outros zeros e organizar isto, mas fica à escolha. Pronto, agora aqui, esta parte, aqui ficaríamos aqui com π sobre 4, pronto, aqui menos π sobre 6, portanto temos que colocar sempre por ordem, pronto, em que aqui seria 0, 0 e aqui era não definido, como aqui também é não definido. Portanto, se nós agora formos verificar e desenharmos o gráfico da segunda derivada e colocarmos na nossa janela o intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 4, facilmente chegamos à conclusão que aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. Portanto, quer dizer que a concavidade aqui está voltada para cima, aqui está voltada para baixo e aqui estará voltada para cima. Entretanto, aqui é um ponto de inflexão e aqui será outro ponto de inflexão. Portanto, eu posso concluir aqui que o gráfico da função f possui concavidade
voltada para baixo, eu vou tentar abreviar aqui, mas isto depois tem que ser sempre escrito, voltada para baixo, no intervalo, portanto, entre menos π sobre 6, isto agora aqui até pode ficar aberto, menos π sobre 6, até π sobre 6. Aberto, se quiserem. Pois isto também vai depender sempre se quiserem pôr aberto ou fechado. Também existem as duas hipóteses. Depois aqui também, vírgula. Podemos colocar a vírgula e com cavidade voltada para cima, portanto, em menos π sobre 2 aberto, até menos π sobre 6, portanto, entre menos π sobre 6 também aberto, ou não podemos colocar ou. Agora aqui, portanto, ainda bem que isto aconteceu. O ou nunca aparece aqui nos intervalos nem da primeira derivada para dizer em relação à monotonia, nem em relação à concavidade. Temos que sempre colocar, apesar de serem dois intervalos que pertencem aqui à parte desta função, mas temos sempre que colocar um intervalo e colocar sempre desta forma, porque se colocarem o ou, vão levar um desconto porque não está bem, ok? Pronto, e depois isto é uma coisa que até posso vir a explicar no futuro, mas agora não vale a pena, portanto penso que chega a saberem apenas que não o devem fazer. Em relação aos pontos de inflexão, portanto, os pontos de inflexão são o x igual a menos π sobre 6 e x igual a π sobre 6.